Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Thalita Nunes, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, né? E se você gostar do vídeo, deixa um like para fortalecer o canal. Bom, hoje eu gostaria de falar de um assunto muito importante, que é sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, né? Esse que é o meu melhor amigo, é a pessoa que tá, faça chuva, faça sol, né? Faça vento, faça tempestade, ele tá dentro da gente, né? Todos aqueles que um dia se renderam a Cristo, todos aqueles que um dia, né, se converteram, todos aqueles que um dia, né, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles são, né, santuário, né? Eles são templo do Espírito Santo, né? E o meu pastor, né, ele sempre valorizou muito o Espírito Santo, ele sempre honrou muito o Espírito Santo. E eu aprendi com ele, né, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que deve ser honrada dentro de nós, que deve ser valorizada, sabe? Que deve ser assim, a gente deve buscar mais intimidade com ele todos os dias, sabe? A gente deve acordar pela manhã e dar bom dia para ele, sabe? Falar bom dia, Espírito Santo, abençoa meu dia, me guia, me conduz, sabe? Conversar com ele, porque a gente nunca tá sozinho, sabe? Depois que a gente se converte, a gente nunca mais está sozinho, né? O Espírito de Deus, ele habita dentro de nós, ele vai estar com a gente o tempo todo. E enquanto a gente está dormindo, ele está lá acordado, sabe? Intercedendo pela gente, né? Cuidando da gente. Então, gostaria de falar um pouco sobre o Espírito Santo hoje, né? E o Espírito Santo, eu vou aprendendo a cada dia um pouquinho mais, conforme a gente vai conhecendo ele, né? Conforme a gente vai, assim, criando intimidade, a gente vai conhecendo um pouquinho mais da personalidade dele. E eu descobri que nele estão todos os temperamentos. Eu não sei se você já estudou sobre os temperamentos lá na minha igreja. Já teve um seminário, né? Já teve uma escola bíblica. E a gente teve uma aula sobre os temperamentos. Mas se você for ver no Instagram, tem vários perfis que falam sobre os temperamentos. No YouTube tem várias palestras sobre os temperamentos. E basicamente são 4 temperamentos: o fleumático, o melancólico, o sanguíneo e o colérico. E o colérico é aquela pessoa mais explosiva, pavio curto, sabe? Que não leva desaforo para casa, que tem espírito de liderança. Se acontece alguma coisa na rua, né? Pararam de tirar o lixo, ele é o primeiro que se levanta. Não, vamos se juntar, vamos fazer alguma coisa e tal. O sanguíneo é aquela pessoa mais extrovertida, mais animada, né? Mais, sabe, fanfarrona às vezes, né? Que é o primeiro a atiçar, mas também é o primeiro a fugir, né? E o melancólico é aquela pessoa intensa, sabe? É aquela pessoa assim, que sente as coisas muito à flor da pele, sabe? Que é uma pessoa assim que é calma também, igual o fleumático. Só que o fleumático, ele é mais assim, disperso, sabe? Eu sou fleumática, né? Eu sou fleumática, mas Deus tá moldando o meu temperamento. É aquela pessoa meio assim que fica meio no mundo da lua, sabe? Meio devagar, assim, sabe? Que não esboça muita reação, que você fala com ela uma coisa super empolgada, ela, nossa, que legal, sabe? Ela não esboça muita reação, né? Então eu sou fleumática, mas eu tô mudando, Deus tá me mudando. E o Espírito Santo, ele tem todos os temperamentos, né? Tem um livro que se chama Temperamentos Transformados, que fala de 4 personagens bíblicos que tinham esses temperamentos, 4 líderes, né? Então, Paulo era colérico, né? Pedro era sanguíneo, Moisés era fleumático e Abraão era melancólico. Então, Deus usou 4 líderes de acordo com os seus temperamentos. E o Espírito Santo, ele tem todos os temperamentos. Ele tem a intensidade do melancólico, ele tem a mansidão do fleumático, ele tem a alegria do sanguíneo, né? Um dos frutos do Espírito é a alegria, né?
O fruto do Espírito Santo é paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, né? Temperança. Então, ele tem a alegria do sanguíneo, e ele tem também a liderança do colérico, né? Nele tem todos os temperamentos e ele consegue moldar todos os temperamentos, acentuando os pontos fortes, né? E neutralizando, né? Dando uma acalmada ali nos pontos fracos, nas nossas debilidades de cada temperamento. E o Espírito Santo, ele é a pessoa mais profunda, a pessoa mais intensa que existe. Ninguém é mais intenso que o Espírito Santo. Ele sente muitas coisas dentro dele, sabe? Tanto que a Bíblia fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E eu tive uma experiência há pouco tempo atrás, né? De um dia que que o inimigo, ele tava me azucrinando, falando um monte de besteira e, tipo, me colocando medo e tudo mais, e, sabe, realmente né, me fazendo sofrer ali. E aí o Espírito Santo me tomou. E aí eu enfrentei, sabe, o inimigo, né? Falei, você não vai me derrotar, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Né? E aí depois que eu falei tudo aquilo que eu queria falar, né? Que o Espírito Santo me tomou, na verdade, né? Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito. E o choro foi ficando um choro compulsivo e eu fui começando a uivar e daqui a pouco eu comecei a gemer. E o Espírito Santo me falou, é assim que eu me sinto dentro de você, eu fico gemendo por você, eu intercedo gemendo, sabe? E aqueles gemidos assim, com aquelas lágrimas descendo, aquele choro compulsivo. E o Espírito Santo, ele me falou, é assim que eu fico dentro de você, é assim que eu me sinto, sabe? É assim que eu me sinto pelas almas, né, que ainda não tem Cristo. É assim que eu intercedo, é assim que eu fico. E eu falei, caramba, meu Deus do céu, sabe? E eu não quero fazer o Espírito Santo chorar, sabe? Eu não quero entristecer o Espírito Santo, porque na palavra fala, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados. E o Espírito Santo, ele também se entristece, sabe? Ele fica mal, ele fica triste, sabe? Quando a gente ignora ele, quando a gente não honra ele, quando a gente despreza ele, sabe? Quando a gente, sabe, não valoriza ele, não valoriza a presença dele, sabe? Ignora completamente, né? Ou a gente expõe ele a coisas ruins, sabe? Um crente que, tipo, vai para uma balada, vai para uma boate, vai para um ambiente de palavrão, para um ambiente de bebedice, de alcoolismo, para um ambiente de orgia, de prostituição, sabe? Para um inferninho, para alguma coisa, sabe? Isso não existe, porque isso é maltratar o Espírito Santo, entendeu? Isso é maltratar o Espírito Santo, certas coisas que a gente assiste na televisão, certos filmes, certas séries. Isso tudo a gente tem que levar em conta, né? O que a gente está expondo o Espírito Santo a assistir dentro da gente, sabe? O que a gente está expondo, quais ambientes a gente está expondo o Espírito Santo a estar, entendeu? Então isso tudo a gente deve levar em consideração. E o Espírito Santo, ele é chamado de o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, né? O Espírito de Deus, o Consolador, né? E ele é alguém, né, que é o Espírito de Deus. A Bíblia fala que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Jesus estava ungido pelo Espírito Santo, né? Então, por isso que Jesus, ele sentia tanta compaixão pelas pessoas, porque ele estava ungido pelo Espírito Santo, ele estava completamente dominado pelo Espírito Santo, né? Então ele sentia indignação quando o templo era profanado e colocaram aquelas vendinhas lá no templo, né? E ele virou as mesas, sabe? Ele se indignou, foi a indignação do Espírito Santo, né, dentro dele. E o Espírito Santo foi quem ressuscitou Jesus de dentre os mortos, né? É o Espírito Santo que vivifica os nossos corpos mortais, né? Então o Espírito Santo, ele é a pessoa mais doce,
ele é a pessoa mais meiga, ele é a pessoa mais sensível, ele é a pessoa mais intensa, ele é a pessoa mais compassiva, sabe? Ele é a pessoa mais linda que tem, sabe? E quando a gente entende que Deus, né, o próprio Deus, né, porque o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa, só que é uma pessoa santa. Ele não é uma pessoa humana, né? Nós somos pessoas humanas, mas o Espírito Santo também é uma pessoa, só que é uma pessoa divina. Ele é uma pessoa santa. Ele é uma pessoa completamente pura, entendeu? E quando a gente entende que Deus, ele mora dentro da gente, cara, a nossa vida sofre uma revolução. A gente nunca mais fica a mesma pessoa, né? Depois que a gente entende isso. E Deus, ele quer, o Espírito Santo, ele quer ter intimidade com a gente. Ele quer ser nosso cúmplice, nosso companheiro, nosso confidente, nosso melhor amigo, né? Até tem uma camiseta escrita, né? O Espírito Santo é meu melhor amigo, em inglês, né? The Holy Spirit is my best friend. E eu amo usar essa camiseta, porque eu falo assim, Espírito Santo, hoje eu vou usar a camiseta que honra o Senhor, né? E não que a gente só honre o Senhor se a gente usar uma camiseta, se a gente ficar, né? Mas quando você dá bom dia pro Espírito Santo, né? Você já está honrando ele, você já está reconhecendo a presença dele, você já está valorizando a presença dele dentro de você. E ele quer intimidade. Eu fiz um estudo, né? E eu tenho aqui algumas coisas que o Espírito Santo ele faz, né? Então, por exemplo, ele é o consolador, ele é intercessor, ele intercede de dentro da gente. Enquanto Jesus, ele intercede de fora da gente, ele intercede ao direita de Deus Pai. O Espírito Santo, ele intercede de dentro da gente, porque ele tá ali o tempo todo, né? Então, ele sabe as nossas lágrimas, nosso sofrimento, tudo que a gente precisa, né? Ele glorifica Jesus, né? Então ele aponta para Jesus. Ele forma o caráter de Cristo em nós. Ele nos torna mais parecidos com o Senhor Jesus. Ele concede ousadia para anunciar a palavra. Ele nos guia, ele é nosso professor, ele nos ensina. Ele nos faz lembrar o que Jesus disse, né? Tá lá em João 14:26. Ele é a prova que nós temos Jesus. Ele testifica, na Bíblia fala lá em Romanos, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Ele gera o fruto do Espírito, ele gera os dons do Espírito, né? Então ele é maravilhoso, sabe? E queira ser mais amigo, queira ser mais amiga, né, desse Espírito Santo, porque com certeza você não vai se arrepender, porque ele te acalma, mas ele também te impulsiona, sabe? Ele te fortalece e ele te encoraja, ele te consola, mas ele também te corrige, sabe? Ele é maravilhoso, ele é incrível. Queira ser mais amigo do Espírito Santo, sabe? Ore dentro do seu quarto, se tranca e fala, Espírito Santo, me enche da tua presença, sabe? Seja mais, né? Quero ser seu amigo, quero ser sua amiga, né? Me enche, me domina, se apodera de mim, me guia, me conduz, sabe? Com certeza ele quer que você ore assim, e ele vai honrar a sua oração, e ele vai te conduzir nos momentos que você não sabe o que fazer. Ele vai te conduzir, ele vai te guiar, tá bom? Então esse é o vídeo que eu gostaria de trazer hoje, né? Sobre o Espírito Santo de Deus e a importância de sermos amigos dele, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like para fortalecer o canal. Não deixe de se inscrever, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!